Boa noite. Tudo bem com vocês? Mas está bem mesmo ou estão respondendo só por educação? Quem não está bem, levanta a mão aí. Quem não está bem, não tem problema não. Pronto, eu vou orar por sua vida e pela a situação que não está lhe deixando bem. A irmã também ali, a irmã Rosa, Selma Rosa, né? Estaria orando também. Que às vezes a gente responde está bem. Na verdade, em tudo dê graças, né? Às vezes a gente acha que a coisa está difícil, mas até a gente conhecer a situação do outro. E assim, o Senhor não nos prometeu que nós teríamos facilidades aqui nesse mundo. Ele disse que nós teríamos tribulações, né? Mas se perseverarmos até o fim, se tivermos bom ânimo, nós teremos algo maravilhoso. Nós vamos vencer as tribulações e vamos alcançar, não por mérito nosso, mas por mérito de Cristo, a vida eterna. Amém? Tá bonita a igreja, que Deus continue abençoando vocês que vieram. Eu quero dar um belo boa noite e a Ângela. Quem é Ângela? Ângela, faz assim com a mão para eu te conhecer. Cadê a Ângela? Ângela, está ali? Que Deus te abençoe, Ângela. Seja bem-vinda à casa do Senhor. A nossa irmã Eris, tudo bem? Que mal vem a tu, mulher? Não vem mal nenhum, não. Evelyn. Quem é Evelyn? Evelyn saiu ou está com vergonha de levantar a mão? Saiu? Quando Evelyn voltar, vocês me falam, tá bom? Genildo, nosso irmão Genildo ali. Pronto. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu irmão. Que abençoado o Senhor já é. Mateus, mesmo nome do meu filho, é aquele jovem bonito lá, é? Mateus, isso, nome bonito, rapaz bonito. Deu certo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Luísa. Cadê Luísa? Luísa, a irmã Luísa. A irmã Luísa ainda não é batizada, não, é? Mas já tomou estudo? Já? Alguém da igreja adventista já lhe deu algum estudo? Pronto. Sabia que a senhora vai se batizar logo, logo? Amém. Vai, porque Deus está tocando em seu coração para a senhora tomar essa decisão e a senhora vai tomar em nome de Jesus. Amém. Sabe por que eu estou falando isso? Quer saber por que eu estou falando isso, irmã Luísa? Porque eu quero lhe ver no céu. Amém. Aí a senhora assim, tu nem sabe se vai? Eu digo, não, de mim eu não vou não, mas de Cristo eu vou, porque eu estou fazendo a minha parte e Cristo com certeza vai ter misericórdia da minha vida e vai me levar. Amém? Ademilton, tudo bom, meu irmão? Que Deus te abençoe e seja bem-vindo, viu? Graziela, quem é Graziela? Aqui, essa jovem bonita. Tu já tem cara de crente, de batizada, né? Já tomou estudo também? Já? Tá bom, então nós vamos ter batismo aqui no sacramento, sabia? Vamos, em nome de Jesus. Amém? Gabriela, quem é Gabriela? Deixa eu olhar daqui. Gabriela está sentada. Gabriela tem uns cabelos bonitos, né? Embaixo dos caracóis, não pode não, não pode cantar. Seja bem-vinda, filha, que Deus te abençoe. Faltou alguém aqui? Eu vou mencionar o nome? A Evelyn voltou. Foi a Evelyn que faltou? Chegou ali? Evelyn, tu tá bem, filha? Que Deus te abençoe, viu? Louvado seja Deus por tua vida. Aí continua de pé aquela proposta, viu? A proposta é a qual? Trazer visitas. Por que o meu interesse em convidar e pedir às pessoas que convidem? Porque Jesus, ele disse que iria voltar, que vai voltar. Mas ele só vai voltar quando o evangelho for pregado. E eu estou fazendo a minha parte para abreviar, apressar a volta de Jesus. E você tem que fazer a sua. Aí você fica assim, mas eu estou jovem ainda para poder tomar uma decisão. É? Você está jovem para morrer? Não, né? Não sabe. Tá, mas não tem garantia. Então a única garantia que nós temos aqui em cima dessa terra é a morte. A única certeza. Mas aqueles que aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ainda que morra, viverá. Quem morre em Cristo
não morre. É igual os desbravadores falam, tira férias no cemitério. Não é isso? Não é assim? Acampa no cemitério. Então, se você está vivendo só em função do que você está vendo, do que os seus olhos podem ver aqui, muda essa concepção do que é viver. Porque nós estamos condenados à morte, porque os nossos primeiros pais pecaram, e o pecado tomou conta do ser humano. E aquele que não aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, vai morrer, e vai morrer para a eternidade. Só que não é essa primeira morte não, viu? Não. Vai morrer, e no dia do juízo vai ressuscitar. Nós ainda vamos pregar sobre isso. Quem não falhar nenhum dia vai ver essa mensagem. E aí no dia do juízo é que vai receber a sentença. E aí tem um fogo caprichado, aguardando aqueles que ignoram. Eu não estou pregando uma mensagem aqui para você ficar com medo, não. Eu estou pregando a mensagem que é a palavra de Deus. Se você sentir medo, tem a solução. Aceita Jesus. Aceita o Senhor Jesus, porque Ele vai tirar esse medo de você, e você não vai ter tanto medo da morte. Tá bom? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, ainda em Lucas. Dessa vez eu vou tentar acertar. Ontem eu cometi uma gafe, né? Ontem não foi uma gafe não, foi um rebanho. Lucas, capítulo 3, não é o 13, é 3, e versículo a partir do 1. Não adianta eu falar qual é o tema, assim, exatamente, porque vocês já viram a temática, né? A propósito, parabéns, Tauan, ficou bonito, está ficando bonito, não só Tauan, todos envolvidos. Essas temáticas atraem a atenção das pessoas, e é muito importante que você já entra na história, né? Parabéns, está todos envolvidos, todos que estão participando para que isso aconteça. Parabéns a você que está vindo, você que é adventista, porém congrega em outra igreja, como a irmã Ivaneide, né? Está ali, que Deus continue, Ivanete, né? É Neide mesmo, a mãe de Thaís, de Jaine. Que Deus continue abençoando. A irmã Bruna, que Deus continue te abençoando, porque tu já é abençoada. Esse talento teu é coisa de Deus. Amém? Você tem uma leveza na voz que eu estava ali quase chorando. Deus continue te usando assim, minha irmã. Amém? Que tudo venha a ser feito para a honra e glória do Senhor. Amém? Queridos, abriram suas Bíblias? Amém. Nesse momento eu quero convidar você, nesse momento exato, a fechar os seus olhos e abrir o seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, nosso Deus Redentor. Obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos presenteou. Não sabíamos de nada que iria acontecer no decorrer desse dia, mas pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, aqui estamos, para mais uma vez nos deleitar na Tua palavra. E por esse motivo nós Te agradecemos, rendemos-Te louvor, através de nossas vidas, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, que não são poucos. Pecamos através de olhares, através de pensamentos, através de ações e também de omissões. Às vezes sabemos o que tem que fazer e não fazemos. Sabemos o que é certo, mas não fazemos o que é certo. Temos certeza da verdade, mas optamos por viver às vezes a mentira. Tem misericórdia de nossas vidas e nos ajuda a viver a Tua vontade, porque o Senhor é um Pai zeloso e o Senhor sabe o que é melhor para nós que somos Teus filhos. Eu Te peço uma bênção sobre cada pessoa que aqui se encontra, os nossos irmãos que nos visitam, os nossos irmãos envolvidos nesta semana de oração, que o Senhor abençoe a Tua igreja de um modo geral. Eu quero de uma forma especial Te pedir, ou melhor, Te agradecer pela vida do irmão Nério, o nosso sonoplasta. Ele está completando idade nova hoje. Que o Senhor possa continuar no comando da sua vida. São 43 anos de vida, 7 anos aos Teus pés, tentando fazer a Tua vontade. Por favor, Senhor, que o Senhor o proteja a sua esposa, os seus filhos, a sua família de um modo geral. Que ele possa ser luz aonde quer que ele vá. Fica conosco agora, nos dá a orientação, discernimento da Tua palavra. Nós suplicamos tudo isso em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Quase eu esquecia de Nério, né, rapaz? Mas o Espírito Santo lembra do homem.
Amém? Se tiver alguém que está completando o aniversário hoje, está completando a idade nova aí, levanta a mão, tem alguém? Não? Pronto, se você que está frequentando aqui, seja irmão, não, assim, irmão todos nós somos, seja membro da igreja ou não, na hora que você entrar, você fala para a recepcionista, eu estou completando idade nova, viu? Tá bom? Fala para poder eu falar o seu nome aqui, é bom a gente ser lembrado, ok? Vamos à leitura? Nós vamos falar de um personagem que já foi falado aqui, iniciado, o João Batista, né? E diz o seguinte, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz: no 15º ano do reinado de Tibério, César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Albilene. Sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos serão aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produz, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Responderam-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que haveremos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhe disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Amém? Amém. Queridos, naqueles dias o povo de Deus, eles sofriam, de todos os aspectos na vida. Eles eram hostilizados, eles eram maltratados, eles eram vassalos de Roma. Vassalos quer dizer submisso. Eram meio que escravos, não tinham liberdade. Dependia de Roma para tudo. Pagavam impostos exorbitantes. Por que eles viviam assim? Porque eles haviam negligenciado a sua vida espiritual diante de Deus. Eles haviam se afastado dos princípios de Deus. E por conta disso, desse modo de vida, eles estavam vivendo um caos. Como eu disse aqui no primeiro dia, e gosto de frisar, a maioria dos infortúnios que vem em nossas vidas e na tua vida, a maioria, não todos, alguns são fatalidades, mas a maioria são consequências das tuas decisões, das tuas escolhas ou da tua falta de escolha. Beneto, tá bom? Quando eu olho para tu, eu fico feliz. As últimas vezes que sentamos juntos foi para tomar cachaça. E hoje é para compartilhar o pão da vida. Amém? Eu fico feliz por você e por sua família. E quero lhe fazer um pedido, eu sei que você está fazendo isso. Traga o pai de Daniela para fazer uma visita, se possível essa semana ainda. Diga ele que venha. Eu ainda vejo aquele homem liberto. Se eu estou liberto,
Se nós estamos, por que ele não? Não é isso, meu irmão? Toda a honra é do Senhor. Pois é, por conta da desobediência daquele povo, eles estavam vivendo um caos. Para alguns, aparentemente, as coisas estavam normais. O templo funcionava, o sinédrio também funcionava, os sacrifícios diários aconteciam, mas Deus não estava presente nas cerimônias. A injustiça e a opressão predominavam. Nem o templo, nem os rituais de sacrifício, nem a presença dos sacerdotes e sumos sacerdotes poderiam resolver o problema da nação. A solução do povo era a presença de Deus, e isso eles não tinham. Eles não tinham. 400 anos haviam se passado desde a última vez que Deus havia mandado uma profecia, ou melhor, orientações através de um profeta. 400 anos, o silêncio de Deus. O livro de Malaquias, daqui a pouco nós vamos ler. A última profecia. E 400 anos na história, aparentemente as pessoas... Você tem... O máximo aqui tem 83, provavelmente, que é o irmão Louro. E talvez ele não ouviu nenhum momento da vida dele Deus falar com ele. Isso quer dizer que Deus não existe? Não. Não é que isso aconteceu na vida dele. Está repreendido. Sabe quando Deus não fala com você? Quando você não busca a presença dele. Por que o silêncio de Deus perdurou 400 anos? Porque o povo não buscava a presença de Deus. Mas não tinha o templo, não tinha os sacerdotes, e não tinha os sumos sacerdotes? Tinha, mas era de aparência. Não tem um monte de igreja hoje? Mas nem sempre todas as igrejas estão vivendo a vontade de Deus. Não me compete dizer a qual está vivendo. Mas existe um monte de igrejas que facilita o servir a Deus para ver a igreja lotada. Quanto mais igreja lotada, mais dinheiro entra. Existem igrejas que no decorrer de 20, 30 cultos ou 30 dias... 90% da mensagem só fala de libertação financeira. Só de prosperidade. Adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Adianta você ficar rico e ir para o inferno? O que nós temos que prometer, ou melhor, não, mostrar que Deus te promete é a vida eterna. A riqueza é uma consequência, é o fruto, é o resultado da tua perseverança. Bem verdade que depois que eu me tornei evangélico, o dinheiro não está sobrando, para depois você não ir lá pedir, viu? Não está sobrando não. Mas graças a Deus não está faltando. Porque eu chegava no bar de Careca, na praça da prefeitura, onde eu fosse, Beneta aí para ver, era rodada de cerveja, uísque. Eu gostava de me aparecer mesmo, gente, não é porque eu bebia tudo não, eu gostava de pagar para ser bajulado. Todo mundo gosta de ser bajulado. Todo mundo gosta. Eu não gosto. Gosta! Você pode não confiar no puxa-saco, no bajulador, mas você gosta de ser bajulado. E eu gostava. Só que tinha um preço. Aí eu parei com essas curtições, com esse meio de vida. A minha esposa é mais feliz, os meus filhos felizes, eu feliz, os meus bons amigos felizes, e o dinheiro não falta. Não precisa eu vir aqui prometer que você tem que aceitar Jesus para você ficar rico. Eu tenho que vir aqui para dizer que você pode aceitar Jesus porque Ele te garante a vida eterna. Aí as igrejas, um monte de igrejas está igual lá no templo. Naquela época era o fariseísmo predominando. Os fariseus colocaram 1.521 regras só na guarda do sábado. Só na guarda do sábado. Eles colocaram como que a observância 100% da forma não que a Bíblia dizia, não que Deus disse, mas da forma que a Mishnah judaica, o livro dos judeus, ordenava. Se não fosse cumprido ao pé da letra, você ia para o inferno. As pessoas não se deleitavam na lei do Senhor. As pessoas se torturavam na lei do Senhor. Por isso que Paulo repreende, mas ele não diz que a lei foi abolida. Ele repreende a forma, o meio que era observada a lei. Porque a lei não nos traz salvação. A salvação é pela graça de Cristo.
Mas quando nós aceitamos a salvação pela graça, nós temos a lei como um espelho que vai mostrando o nosso erro, e nós vamos tentando acertar aqui, acolá, caindo e levantando. E o Senhor nos ajudando. Não existe salvação sem obediência. Não existe salvação sem obediência. E quem diz isso não é eu, é a palavra do Senhor. Queridos, o povo vivia um caos. Nós vamos ver aqui alguns pontos principais da mensagem de João Batista. Era uma mensagem de arrependimento. No versículo 8, ele diz claramente para as pessoas: produze, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Essas palavras de João, a princípio parecem palavras duras, mas por que ele falou isso? Porque entre aqueles que estavam presentes em meio à multidão, existiam saduceus e fariseus, e os respectivos guardas mencionados aqui, porque eles andavam, tinha publicanos, fariseus, saduceus. Os publicanos não podiam sair na rua sem a proteção de guarda, porque senão eles eram mortos, eles eram odiados. E então os fariseus, eles iam não para ouvir a mensagem, não para se deleitar na palavra do Senhor, mas para criticar, e para se dizer melhor do que os demais, porque eles se achavam salvos unicamente por serem descendentes de Abraão. Cuidado, nós adventistas, cuidado. Um monte de adventista tem uma grande pitada de fariseísmo na sua conduta. Acha que por guardar o sábado é mais santo do que os outros. Guarda o sábado, mas compra e não paga. Guarda o sábado, mas adultera. Guarda o sábado, mas não aguenta ver uma irmã com um vestido apertado, já está desejando. Vai para o quinto dos infernos, se é que existe o quinto. Mas que vai. Se arrependa. Então, se você está com esse legalismo espiritual, achando porque você se batizou, porque você hoje é adventista do sétimo dia, você é melhor do que o teu irmão que não é, repreenda esse sentimento, é farisaico, não agrada a Deus. Deus não ama a libertinagem, Ele abomina, mas Ele te convidou para somar, não para excluir as pessoas, não para fazer seletiva de quem vai ser salvo. Era o que faziam os fariseus, e aqueles homens estavam ali para criticar João Batista, e por isso ele disse qual era. Eles perguntaram, não é isso? Voltando antes um pouquinho, ele ainda diz assim, dizia eles, pois, as multidões, no versículo 7, que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Pesado isso, né? Raça de víboras. João Batista vivia no deserto. Existe um silêncio da história toda de João Batista. Desde pequeno ele foi consagrado a Deus para a obra. O nome da nossa mensagem é Arauto do Senhor. O arauto é o portador de boas novas, é que traz boas novas. E João Batista não quis viver no meio da civilização, ele foi viver no deserto. Segundo comentários bíblicos, diz que eles viviam com as tribos meio que nômades, por nome disso, os essênios. Eram pessoas zelosos pela lei, pela Bíblia, que estudavam de dia e noite tentando interpretar as escrituras. Só que João Batista tinha uma missão, e ele sabia qual era essa missão: era aplanar o caminho, tirar as pedras do caminho para o Senhor da glória. E ele, quando chegou na sua idade certa, veja que ele tinha praticamente a mesma idade de Jesus, ele foi à frente preparar o caminho, e logo em seguida veio Jesus. Quem é que está à frente dessa mensagem hoje? Quem? Nós estamos aplanando o caminho, tapando os buracos. Que caminho é esse? O nosso coração. E nós só podemos ajudar quem está com o coração dilacerado se o nosso estiver em paz com Deus. Queridos, e ele diz aqui no versículo 9: e também já está posto o machado à raiz das árvores. O que é árvore aqui? Gente, somos nós. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto é cortada e lançada aonde? No fogo do inferno.
Inferno quer dizer sepultura, morada de mortos. Não existe inferno ainda. Em termos de queimando, como alguns por mal compreensão da palavra, diz que a pessoa está no inferno queimando. Não tem ninguém queimando ainda. Está tudo no pó da terra, sem consciência de nada. Vai existir um fogo consumidor? Sim, nós vamos ler a respeito disso daqui a pouquinho. Um fogo consumidor, um fogo que vai destruir de forma eterna, não queimar de forma eterna. E o que diz aqui no versículo 10? Então as multidões o interrogavam, dizendo: o que havemos, pois, de fazer? Aqui sim. Se tem alguém aqui essa noite que está ouvindo essa mensagem, ou que vai estar ouvindo aqui através do nosso canal, e fica se perguntando: o que eu tenho que fazer? A resposta está aqui, ó. Respondeu-lhes Jesus, ou melhor, João, respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Isso aqui não quer dizer que você só pelas boas obras, você vai ser salvo. Você só vai fazer isso se você já estiver aceitado a salvação. Porque senão é hipocrisia. Eu até falei aqui na última vez que eu vim aqui pregar, na vigília, que eu acho errado, é o meu ponto de vista, faz quem quer. Você ir dar uma ajuda para a pessoa e ficar botando nas redes sociais. Não faça, no meu modo de pensar. Quer fazer? Faça. Não se dá ajuda a ninguém para virar publicidade. Você é político? Você é eleito ao céu, não precisa fazer isso. Você deve ajudar de coração, mas seja o mais discreto possível. Você quer ajudar? Fala: foi a igreja do Sacramento que está mandando para você. Dê em nome da igreja. Foi a igreja movida pelo Espírito Santo que te presenteia com essa cesta básica. Mas não precisa tirar foto. Isso é hipocrisia. Isso é achar que vai ser salvo pelo próprio mérito, por seus próprios méritos. Amados, e aqui diz: respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados. Veja que até os publicanos aceitaram. E perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que o estipulado. Os publicanos eram como se fossem os fiscais da Receita Federal da época. Eles cobravam o absurdo para reter uma parte para eles e a outra passar para Roma. Eles eram vistos como a escória da sociedade, porque eles eram ladrões. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? Esses soldados possivelmente eram soldados judeus, porque os publicanos, eles poderiam solicitar a guarda armada para lhes acompanhar, e na maioria das vezes eles solicitavam soldados judeus, porque se fosse um soldado romano, a palavra de João não seria essa. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? Ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo ou vosso salário. Em outras palavras, não estou generalizando, mas hoje quando você vê falar de 3P, tem mais, mas eu não vou falar que o lugar não permite: polícia, político e pastor. A maioria fica com o pé atrás. Não estou generalizando, existem homens de Deus dentro das igrejas, existem homens sinceros dentro da corporação, e pouco mais existem políticos que eu acho, vocês vão dizer que eu estou mentindo, ou que eu estou exagerando, que é honesto, mas eu creio que tem. Eu creio, né? Não me peça prova, mas eu creio. Amados, esses foram os pontos que João pregou para que as pessoas se arrependessem e vivessem dessa forma. Se for lá em Gálatas 5:22, são os dons do Espírito Santo. Tudo se encaixa aqui. Em meio a tantas injustiças por parte dos líderes políticos e partidos religiosos, do qual procediam os sacerdotes e sumos sacerdotes, que eram os saduceus e os fariseus, esses homens não passavam de uma elite pecaminosa, corrompida na prática de injustiças e extorsões e subornos. João Batista veio aplainar esse caminho, veio alertar essas pessoas e muitos outros que deveriam abrir mão desse comportamento,
Porque quando o Senhor Jesus viesse, eles precisavam recebê-lo como Senhor da vida. Mas eles estavam tão encantados pelo ter e pelo ser, como muitos hoje, que talvez se Jesus voltar hoje, muitos vai correr da presença dele. E eu já vi um monte de pessoas, e vocês também já, que eu inclusive está aqui, ó. Jesus precisa voltar. Eu mandei o convite para um amigo. Ele está aqui? Não está, que o nome não veio. E ele disse assim: que conversa é essa, rapaz? Que Jesus precisa voltar? Não volta agora não. Olha, eu digo: misericórdia, homem, pelo amor de Deus, ele precisa voltar sim. É por isso que eu estou pregando, para ver se ele volta. Nós temos que fazer a nossa parte, e tu tem que se arrepender dos teus pecados. E como é que alguém abre a boca e não deseja a volta de Jesus? Das duas, uma, essa pessoa, ela não entende a Bíblia, ela é ignorante, ela não entende, nunca ouviu a mensagem, ou nunca entendeu o conteúdo da mensagem, ou ela está numa vida de pecado, ela está com o pecado acariciado. Eu pergunto para todos que estão aqui: quem deseja que Jesus volte? Amém. Agora eu não vou pedir para levantar a mão, que eu não quero constranger vocês. Você acharia que eu ficava se ele voltasse hoje? Não precisa levantar a mão. Está aí uma coisa que você não sabe, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe. Ele sabe como está a tua vida, no silêncio da tua casa, no anonimato dos teus pensamentos, que só tu sabe. Ele sabe. Por isso, cuida. Se tem algum pecado acariciado, arrepende-se logo. Repreenda todo dia. Não tem problema se o pecado voltar na mente amanhã de novo. Repreende de novo, porque você vai pecar todo dia. Quando o povo já se encontrava descrente diante da corrompida religião, Deus interrompe o silêncio de 400 anos e faz se cumprir a última profecia dada no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Malaquias 4. O último profeta do Antigo Testamento. Inclusive as últimas palavras. Presta atenção na leitura. Pois eis que vem o dia e arde. 4:1. A partir do 1, vamos ler todo o 4, porque são 6 versículos. Pois eis que vem o dia e arde como que? Fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte ou de maneira que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Amém? Trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que eu prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Quem é o Israel de Deus hoje? Nós. Essas leis eram só para os judeus? Porque se era só para os judeus, pode começar a matar quem estiver do seu lado. Mata! Não era só do judeu, como alguns dizem? Então mata aí, vai. Mate não, você se lasca. Vamos continuar. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus é misericordioso. Ele enviou João antes de vir a sua primeira vez, antes de mandar o seu filho a primeira vez. Ele enviou João, o arauto do Senhor, o mensageiro do Senhor, para que as pessoas não fossem pegas de surpresa. E hoje Ele está enviando a mim e a você, que somos os arautos do Senhor. Nós somos os anjos das 3 mensagens angélicas. Das mensagens angélicas. Temei a Deus e dá-lhe glória. Nós precisamos anunciar os 4 cantos da terra que o Senhor está voltando. A não ser que você acha
que não precisa ver ninguém lá no céu. A salvação é individual. Mas ai daquele que achar que vai entrar sozinho, viu? Entra não. Porque entrar sozinho é comportamento egoísta, e os egoístas não entrarão no reino de Deus. Se você não está falando de Jesus para as pessoas, comece a falar. Abra sua boca e fale de Jesus para as pessoas. Ou melhor, viva como imitador de Cristo e fale a mensagem da cruz. Queridos, João era o cumprimento dessa profecia, mas ele não era Elias. No espírito de Elias, quer dizer, na maneira como Elias vivia. A maneira de vida de João foi uma maneira igual a Elias. Fora da civilização, mas no deserto, sempre trazendo mensagem de arrependimento para os reis, para os monarcas. João veio no espírito de Elias, na forma de vida de Elias. A vida de João serve de exemplo para todos que desejam servir a Cristo. Só alguém transformado diria: olha o que João disse: convém que ele cresça e que eu... Você que tem líder de departamento, você tem que ter esse sentimento com teu irmão. Você não pode se achar a última bolacha do pacote porque você é o líder de jovem, porque você é do ministério pessoal, porque você é ancião. A obra é de Cristo. Você não é melhor do que ninguém. João renunciou à própria vida por Cristo. Arrependimento, essa foi a mensagem transmitida por todos os profetas que lhe antecederam no Antigo Testamento. Essa foi a mensagem anunciada a um povo de coração duro, incrédulos e embriagados pelo pecado, não diferente dos dias em que estamos. Essa foi a mensagem que João pregou, que os profetas pregaram, que o próprio Cristo pregou. Mensagem de arrependimento. E que esta mensagem, como eu disse, é confiada a nós hoje. Todos nós sabemos que não há perdão onde não chega o arrependimento. Não há salvação onde não existe evidência de conversão. Não se sinta inapto para o batismo. Não se sinta inferior a ninguém. Não importa o que você fez. Não importa se a igreja está te olhando, alguém da igreja atravessado, porque você não está na igreja. Valeu a pena se tem alguém aqui afastado. Tem alguém aqui que já foi adventista e está afastado? Tem? Se não tem, tem alguém? Pois é, não se preocupa não, minha irmã. Todo mundo que está aqui do teu lado é pecador. Volte para o lugar que é seu de direito, porque Jesus está voltando e se nós aqui não desejarmos lhe ver no céu não chegaremos. Se não tivermos esse anseio, esse desejo pela salvação do próximo, comprometemos a nossa salvação. No dia que a igreja entender isso, vai ter que desmanchar igrejas pequenas e torná-las maiores. No dia que a igreja entender que a missão é essa, é amor, é abnegação, e não dinheiro, não prosperidade financeira, não exibicionismo, a igreja vai prosperar de forma espiritual. Amém? A mensagem não era de João, ele pregava a mensagem do céu. Quando pregamos arrependimento e salvação, somos a boca de Deus a falar. Não somos os donos da mensagem, somos apenas o instrumento que Deus usa. João era uma espécie de engenheiro. Sua missão era planear a estrada para o Senhor passar. Assim somos nós hoje, como eu já falei. A nossa missão é preparar o caminho para Jesus trilhar. Quando Ele voltar, esse caminho precisa estar pronto, sem sujeira, sem obstáculos, sem dúvidas, sem ceticismo, sem incredulidade. Esse caminho é o nosso coração, é a nossa vida, é a nossa renúncia ao pecado e aceitação a Cristo. Eu não estou dizendo que é fácil, mas também não é impossível. Para mim parecia impossível ser adventista. Porque nós temos o nome de adventista. Porque nós cremos no advento.
Antigamente, quando eu não gostava dos adventistas, quando eu criticava e chamava de seita, adventista, aquele povo adventista, aquilo é uma seita, aquele povo que ficou adivinhando a data que Jesus ia voltar. Você acredita que eu li a Bíblia umas 2 vezes só para anotar passagens para derrubar e massacrar os protestantes? Eu era católico de carteirinha, viu? Eu tinha minha credencial de católico mesmo. Ia para Lapa todo ano. Bom Jesus da Lapa. Ia. E sabe que era daquele chato? Minha sogra, coitada, assim que eu casei com minha esposa, minha sogra se viu apertada na minha mão. Porque ela não tinha muita eloquência assim com relação ao conhecimento da Bíblia, e eu lascava. Minha cunhada era mais metida, só que também o conhecimento era pouco, e eu lascava no verbo. Eu tinha um livrinho, tem uns 2 anos que eu rasguei. Resposta aos adventistas. Eu era anti-adventista. Aí eu dizia, esse povo que preveu a volta de Jesus e marcou data, isso é uma seita. Você não já pensou isso não? Já? Você já pensou assim? Já, a não ser que você não é conhecedor da Bíblia ou da história da igreja. Mas foram os adventistas que previram a volta de Jesus? Não foram adventistas, mas naquela decepção surgiu a luz, surgiu a igreja. Os apóstolos preveram que Jesus era o libertador do jugo de Roma, não foi? E aí, eles são do cão? Todos eles sofreram a maior decepção, o maior desapontamento, quando viu o Senhor da glória numa cruz, morto. E aí, eram a seita dos apóstolos? Para muitos eram. Você sabe quando foi que o cristianismo deixou de ser seita? 320 depois de Cristo. Quando Constantino se converteu ao cristianismo, ele legalizou como religião, era seita. Então, se alguém dizer você é adventista, é uma seita, não tem nada não. Você fala assim, a seita que dói menos, meu irmão. Agora sim, para tu me chamar de seita, vou fazer o seguinte: quem acusa dá o ônus da prova, né? Então, se você está dizendo que é uma seita, aceita o estudo bíblico. Eu aceito o seu e você aceita o meu, tá bom? Bora? Agora, para você aceitar o dele, você tem que ter conhecimento, para você também não sair gambelado, viu? Pois é, presta atenção. E dê o estudo, peça orientação ao Espírito Santo e dê o estudo para a pessoa, porque o povo perece por falta de conhecimento. O movimento adventista surgiu em 1844, com o desapontamento dos milleritas, seguidores de Guilherme Miller. A partir daquele momento, a jovem Ellen White e outros entenderam que a mensagem era correta, mas não local. A purificação do santuário não era celeste, não era terrestre, era celeste. Se você não está entendendo o assunto, peça o estudo, teria o prazer de dar. Amém? Pois é, quem não estudou, estude. Você só pode questionar depois que você tem conhecimento. Se não tem, tenha a hombridade e a humildade de pedir um estudo. Aí depois você faz. Faça como eu era um crítico ferrenho, mas depois que eu estudei, eu engoli. Engole o choro que é melhor. Foi o que eu fiz. E hoje eu estou aqui. Amém? Amém? Pois é. Queridos, Jesus quer que nós tenhamos o nosso coração preparado, e é nele que Jesus quer estar. Como não sabemos o dia nem a hora do seu retorno, precisamos limpar os nossos corações. Provérbios 4:23 diz o seguinte: acima de tudo guarda o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Toda a tua vida. Você pode estar vindo para a igreja, você pode estar indo para outra igreja, mas Deus sabe o propósito que você está vindo ou está indo. Ele sabe se você quer agradar a Ele ou a si mesmo. Depois não diga que é inocente. O Senhor conhece o propósito do seu coração. E todos nós seremos julgados pelo que contém nele. Não é o que você diz, é o que está aí camuflado. Ah, mas eu tenho que ser adventista, guardar o sábado. Para com isso. Eu até falei de joia ontem, né? Se eu usar joia eu vou para o inferno? Não existe nenhuma passagem na Bíblia que diga que você vai para o inferno se usar joia. Mas diz que a desobediência é pecado, e pecado é a única coisa que nos afasta de Deus.
E a igreja adventista adota o não uso de joias, o uso moderado de maquiagem. Alguns dizem, não, é do cão, é de Jezebel. Larga de ser grosso, falta de conhecimento. Se tu não gosta, não julga quem não gosta. O que Deus pede é ordem e decência, moderação. Se é para usar para parecer uma meretriz, não use mesmo não. Não posso vestir uma calça não, porque é pecado. Mas bota um vestido a vácuo, que é pior do que a calça. E aí? O uso de maquiagem é orientado a mulher se comportar com ordem e decência, modéstia. Se você, eu não estou dizendo, é você e Deus. Quer saber qual é o termômetro para ver se você usa? Para saber a quantidade de blanche para cobrir as rugas? Quer saber? Vai no espelho. Está ouvindo, crentes? Vá no espelho, se apronte todinha, pronta para ir para a igreja. E chegue lá e olhe. Senhor, eu sou uma cristã. Eu estou te imitando com o meu visual, com a minha roupa, com o meu blanche? Seja sincera com Deus e Ele vai te orientar. Não fique julgando ninguém, porque o teu pecado pode estar camuflado e é pior do que o da tua irmã ou do teu irmão que está externo. Peça sabedoria ao Senhor. Tenha ordem e decência. Você é serva do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus. Isso vale para os homens também. Tenha moderação na maneira de falar, de se vestir, de se arrumar. Porque as pessoas precisam ver Cristo na sua maneira de viver, na sua parte externa e interna. O povo vê a externa, mas o Senhor vê a interna. Amados, para você que fica pensando em tomar uma decisão, mas fica com medo do sábado, de não conseguir prover, sabe qual vai ser o tamanho da tua bênção? Do tamanho da tua fé. Eu passei por isso que muito está passando. Fechar o comércio no sábado foi uma tortura. Foi difícil. Era o dia que eu vendia mais da semana. Eu vendia ingresso para as festas. Não tinha lugar para vender mais ingresso na região do que a Barraca do Gil. E eu ganhava muito. E o dia que o funcionário público está de folga e vai comprar, era o dia de sábado. É o dia de sábado. Até meio-dia, brocava. Mas para não guardar o sábado, eu começava a bagaçar o crente. Mas quando eu tive um encontro com Deus através do estudo, eu entendi que não importa ganhar o mundo e perder a minha salvação. E eu decidi tentar obedecer ao Senhor. Bem verdade que hoje nós não conseguimos guardar o sábado como era no passado. Principalmente como era no deserto. Alguém pode te perguntar, você guarda o sábado, mas está gastando energia, tem alguém trabalhando para você ter energia. Sim, meu irmão, em pleno século 21, tu quer que eu fique no candeeiro, é? Tu é doido, é? Mas foi comprar remédio. Sim, eu posso ir comprar remédio. Eu não posso ir no sábado e comprar coisas fúteis e banais que não tem necessidade. Mudou sim um pouco, mas não foi abolido. E na verdade o que acontece é que existia uma grande pitada de fariseísmo em cima da observância do sábado. Era só 1521 regras que os fariseus estipularam na observância. Então antes de você falar, estude e pesquise. E conta-se uma reflexão, uma história de um jovem, duas na verdade, duas. Presta atenção nas duas. Um jovem que guardava o sábado. E ele trabalhava numa empresa, ele foi trabalhar numa empresa. E então o patrão dele vendeu a empresa. E o novo patrão não quis liberar o sábado. Ele disse, mas o meu ex-patrão liberava para mim. Eu compenso em outras horas durante a semana. Não, ou você trabalha no sábado ou está demitido. Não faça isso, está demitido então, mandou embora. Era uma empresa que negociava no segmento de embalagens. Vamos contar outra e depois eu volto para essa. Já um outro rapaz que trabalhava em uma outra empresa, uma multinacional,
O patrão era um homem muito religioso e liberou também o sábado. Não era adventista, mas liberou o sábado para ele. Mas pelo comportamento do cristão, você sabe o tamanho da fé dele. Está ouvindo, crentes? E o patrão chamou aquele rapaz e disse: meu jovem, eu sei que você guarda o sábado. Sim, o sábado do meu Deus, o dia do Senhor. Amém. E eu tenho visto o seu trabalho e eu quero lhe promover. Eu abri uma outra empresa, muito grande, maior do que essa, e eu estou precisando de um gerente geral. E eu quero colocar esse cargo para você. Oh Senhor, muito obrigado. Obrigado por honrar teu filho, Pai. Você vai ser gerente geral de todas as minhas empresas no Brasil. Mas tem um porém. Você vai ter que trabalhar aos sábados. Mas Senhor, o Senhor não libera, mas agora o seu cargo mudou. Você vai ganhar 10 vezes mais, a sua responsabilidade mudou. E eu preciso de você no sábado. E aquele mesmo que agradeceu a Deus, agora olha para o céu e diz: Senhor. Mas ele não olha mais, ele fica de cabeça baixa e diz: Senhor, tu entende, né? Tu sabe que eu preciso. O Senhor vai entender. Eu aceito, patrão. O trabalho é meu. Sério? E o sábado? Deus vai entender, Ele sabe das minhas necessidades. Meu jovem, passe no setor pessoal, você está demitido. Como assim? Eu não fui promovido, não, você está demitido. Era um teste. Eu queria saber se você é fiel ao seu Deus. Se você não consegue ser fiel ao seu Deus, você jamais vai ser fiel a essa empresa. Você está demitido. Aí volta para o outro que foi demitido porque não aceitou quebrar o mandamento. Ficou desempregado, passando por dificuldade. Tudo que tinha era um carrinho velho. Mas nunca cogitou a possibilidade de desobedecer a Deus. Sempre orando e pedindo a Deus providência. Clicou-se uma luz. Ele pegou o dinheiro da rescisão dos tempos. Era pouco. Mas como ele era vendedor no segmento de embalagem daquela empresa, ele disse: eu já sei o que vou fazer. Eu vou trabalhar no mesmo ramo. E a esposa disse: como? Eu vou comprar lá na fábrica onde eu trabalhava e vou revender. Eu conheço muita gente, eu atendi as pessoas. E ele pegou seu carrinho velho, foi na empresa, comprou uma parte a dinheiro, deram crédito, ele comprou a outra fiado e saiu negociando. E Deus foi lhe abençoando, e ele comprou um carro maior, comprou um caminhãozinho, e ele foi prosperando, honrando a Deus, sem titubear, sem olhar para trás, igual a mulher de Ló. E foi se passando o tempo, aquele patrão entrou em dificuldade financeira e colocou a empresa à venda. Dizem que os adivinhos não vão para o céu, mas imagina quem comprou a empresa. Ele. Eu não quero que você tome a sua decisão por parte financeira, mas também que você não deixe de tomar por conta de questão financeira, porque Deus vai te honrar na medida da tua fé. Deus só faz coisas grandiosas naquele que procura lhe honrar. Talvez a oportunidade está na sua frente e você não está enxergando. Peça com sabedoria, fique atento ao sinal que Deus vai te dar. Ele vai te honrar. Feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós nos preenchemos da Tua palavra. Nós sabemos, Pai, que temos o coração sujo, nós temos o coração falho, e nós precisamos limpar os nossos corações. Nós precisamos, Senhor Deus, nos permitir ser limpos pela unção do Teu Santo Espírito, para quando o Teu Filho aqui regressar, possa nos encontrar preparados para as mansões celestiais. Eu quero, Senhor, de uma forma especial te apresentar todos que aqui se encontram e toda a família aqui representada. Eu quero também te pedir nesse momento de uma forma especial pelo irmão José, o pai do irmão Nilson, que o Senhor possa entrar com providência na sua vida. Que o Senhor possa dar força aos familiares para saber lidar com a situação, com a enfermidade do Senhor José. Por favor, Pai, abençoa os teus filhos, nos dá saúde, nos fortalece. Se estiver faltando saúde, mas que não venha nos faltar a fé, porque nós sabemos que tudo aqui é transitório, inclusive a nossa vida aqui.
Mas o Senhor tem algo preparado para aqueles que te amam. É a eternidade. E nesse momento nós te pedimos, tenha misericórdia de nossas vidas e nos capacita para o céu. Nós suplicamos e te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.